pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da Save Energia. Quem vos fala é o professor Salomão Achille. Pessoal, hoje vamos fazer a nossa segunda live da uma série de lives que vamos ter aqui no canal, onde trazemos vários profissionais que vão falar da sua carreira acadêmica. E hoje trouxemos um convidado que não foi fácil tê-lo aqui devido à sua ocupação. Estamos a falar do engenheiro Arnaldo Fernandes, engenheiro químico, graduado pela Universidade Tecnológica de Havana, mais conhecida por UHAI. O engenheiro Arnaldo atualmente trabalha como docente universitário, investigador, lecionando várias unidades curriculares, como é bioquímica, química e outras. O engenheiro depois vai ir acrescentando. Então, vamos dar as bem-vindas. Bem-vindo, seja bem-vindo ao canal da Save Energia, engenheiro Arnaldo. Como é que o engenheiro Arnaldo está? Muito obrigado, engenheiro Achille. É um prazer enorme estar neste prestigiado canal Save Energia. Para responder à sua última questão, estou bem, graças a Deus. E aqui para falar um bocadinho de ciência, falar um bocadinho do nosso percurso e ouvir-te também, que és um engenheiro na qual tenho também como referência dentro daquilo que é, de todas as referências que tenho, você também se encontra. E pronto, estamos aqui para um bate-papo. Bem, obrigado, engenheiro Arnaldo, por essas prévias palavras. De verdade que é um prazer tê-lo aqui e muito obrigado desde já por ter aceitado o nosso convite. Engenheiro, antes de começar, né, das começadas, como se diz na gíria, então gostaria de que o engenheiro definisse quem é o engenheiro Arnaldo, em poucas palavras, como é que se considera? Ok, como dizias, sou Arnaldo Alfredo Fernandes, nascido na província de Malães, bairro da Carreira de Tiro. Defino-me como um homem bastante persistente, resiliente e um homem um homem sábio, né? Com capacidade de resolver problemas que me aparecem. Ok. Então, vamos mesmo entrar já naquilo que é a vida acadêmica, mas antes gostaria de cumprimentar todo o pessoal que está aí a nos assistir. Nós estamos aqui com o engenheiro Arnaldo, teremos uma conversa bastante interessante, porque é um profissional com bastante experiência e que nos reserva aqui grande experiência e sapiência daquilo que é a vida acadêmica e a experiência profissional que o engenheiro Arnaldo nos traz. Engenheiro, a primeira pergunta que o pessoal quer ouvir é que quais são as memórias, quando é que o engenheiro começa a dar os primeiros passos na vida estudantil? Estamos a nos referir entre a iniciação, se começou a partir da iniciação, ou de uma creche, ou de uma explicação. Como é que foi esses primeiros passos? Excelente pergunta dos nossos telespectadores. E pronto, é uma grande honra responder essa pergunta, porque nunca me tinham feito. Eu comecei os meus estudos na escola Campo da Vitória, que está mesmo na Carreira de Tiro, e muito próximo da casa em que vivia. Foi lá onde fiz a pré até a 4ª classe. Posteriormente fui para a escola Dr. Antônio Agostinho Neto, também se encontra mesmo no bairro da Carreira de Tiro. Lá onde comecei a ter noções de que o que deve-se estudar já era a partir da 5ª, 6ª classe, até 7ª.
onde fiz, e lá comecei então a ter noções de que era necessário mesmo aplicar, criar alguns métodos de estudos, ainda não estava completamente aberto, digamos, à ciência, mas foi a partir daí. Enquanto à infância, se queremos resumir a infância, simplesmente as primeiras memórias quanto à formação, é isso. Nesse caso da pré até a sétima classe, entre a escola Campo da Vitória e a escola Agostinho Neto. Exatamente. Então, o engenheiro deu os primeiros passos na escola Campo da Vitória, certo? É isso mesmo. Então, nessa escola, por exemplo, propriamente, né, começou da iniciação. Ok. Exato. Será que o engenheiro tem algumas memórias da iniciação? O que é que se via na iniciação, no tempo do engenheiro? Se a partir dali já aprendiam a contar, a ler, ou seja, as vogais, né? O abecedário, ou simplesmente se cantava? Como é que era? Tem algumas memórias e como é que foi a iniciação no teu tempo? Ok. Pronto, olha, se lhe digo que tenho muitas memórias acerca do primeiro ano escolar, a iniciação, estaria a mentir, mas tenho algumas que ainda o tempo guarda, né? Que não era propriamente como cálculos ou língua portuguesa, nem nada disso. Na iniciação nós tínhamos como lições aquilo que é aprender a cantar, as primeiras canções, as regras de como devemos respeitar os nossos professores, respeitar o pessoal da própria instituição, os pais, e também começamos a aprender aquilo que é fazer os primeiros desenhos, né? Os desenhos, desenhar uma casa, uma igreja, entre outros. Ainda me lembro quando levava o meu caderno na lata de leite, e o caderno tinha sempre, começou a ter o formato da lata de leite, começou a ficar também circular. Então, foi interessante. Essas são das duas memórias que tenho da iniciação. Praticamente era isso: ir para a escola, cantar, aprender a desenhar, aprender as regras de convivência. Praticamente era isso. Então, será que nessa altura o engenheiro tinha o acompanhamento da família? Tem alguém na família que o incentivava a ir para a escola? Ou o engenheiro era aquele tipo de criança que, quando acordava, se preocupava para ir para a escola, tinha que ter um empurrão, um incentivo do pai, da mãe, dos irmãos ou dos vizinhos, dos colegas? Como é que era nessa altura o engenheiro em termos de motivação para ir às aulas? Ok. Olha, a minha mãe diz que, e eu acho que essa sensação que eu senti enquanto criança, todos os meninos sentem isso, que quando completamos os 5 anos, queremos sempre acompanhar os vizinhos ou os irmãos mais velhos, para os que têm, a escola, nos primeiros dias. Então, desculpa, nos meus primeiros dias, tive aquela sensação de ir para a escola, de aprender alguma coisa nova, de acompanhar os vizinhos, porque eu fui o primeiro filho, eu sou o primeiro filho de meus pais, e era necessário, nesse caso, motivar-me para ir, mas depois de algumas semanas a minha mãe disse que eu já não queria. Eu já não queria, se calhar que é para ir naquela monotonia e tudo mais. E a minha mãe começou a levar-nos, o meu avô e tudo, a levar-me para a escola, e sempre tiveram uma atenção, porque enquanto crianças, se os pais não têm uma atenção de levar-nos à escola, nos perdemos facilmente. Então, digo que tive um acompanhamento nesta fase, um bom acompanhamento dos meus avós, dos meus pais, né, propriamente da minha mãe, e realmente
Foi uma etapa muito bonita e contribuiu bastante para o engenheiro Arnaldo que hoje o mundo tem. Que bom, que bom. Será que desde a iniciação até a quarta classe, né? Estamos ainda desde a iniciação até a quarta classe, Ok? houve alguma reprovação ou o engenheiro passou essa etapa com êxito? Olha, eu nunca tive uma reprovação. Nunca tive uma reprovação. Tive algumas dificuldades quando estava doente na segunda classe. Fiquei 2, 3 meses sem ir à escola, foi uma etapa difícil. Mas depois me recuperei e me reintegrei no coisa. As aulas, tive que aprender aqueles desenhozinhos, as contas mínimas que se faz na segunda classe, 1 mais 1, 2 mais 2 e tudo mais. E pronto, e daí só foi caminhando. O engenheiro se lembra quando, em que classe, em que período começou a ler e a escrever? Olha, para ser sincero, fui um bocadinho lento para ler perfeitamente, porque comecei a ler perfeitamente no final da terceira classe, entrando para a quarta classe. Porque, por ser o primeiro filho, não tive um mais velho, por exemplo, que me acompanhasse. E a minha mãe, não tenho vergonha de afirmar isso, não sabe escrever nem ler. Então, não sabendo isso, eu cresci, os primeiros anos da minha vida, cresci praticamente com ela. E, então, era difícil viver, aprender, porque a pessoa, os meninos, quando recebiam, nesse caso, a tarefa, procuravam sempre alguém em casa para que lhes possa ensinar ou para que possa cumprir aquilo que são as tarefas que foi deixadas pelo maestro ou pelos professores. Então tive aquela dificuldade. O facto é que a minha mãe depois, quando deu conta da minha dificuldade, começou sempre, foi buscar um jovem que também era do bairro e a que foi me acompanhando. E até então, naquele instante, eu não sabia que minha mãe não sabia ler e escrever. porque porque ela sempre dizia, perguntava, olha, quantas folhas te mandaram preencher? Porque antes era assim, se de A, tens que preencher 4 folhas, 5, todo o abecedário e tudo isso. E dizia, não, mandaram 5 folhas de abecedário. Ela só vinha e contava as folhas no caderno, 1, 2, 3, 4, e vê se tem escritas. Quando completa as 4, pronto. Então o jovem fez a tarefa. Então, eu disse, então, a velha até entendeu o que estou a fazer. Yeah. Mas então, não, depois ela começou a dar conta que necessitava de mais ou um acompanhamento mais específico e pediu a alguém que poderia me acompanhar. E apareceu um jovem que até agora tenho como amigo, como irmão mais velho, passou a ser meu irmão mais velho e foi direcionando-me, né, para a vida. E foi interessante. Exatamente, grande experiência essa. E pronto, nessa fase, né, da quarta classe, ou seja, da quinta classe até a sétima, como é que foi, em que escola e como é que foi a etapa, nesse caso, da quinta à sexta classe? Ok. Como dizia na minha apresentação, quando o engenheiro Chito fez minha pergunta, quais são as escolas que eu passei, as primeiras memórias que eu tive, eu dizia que passei pela escola Campo da Vitória, né, que até agora está nas mesmas condições que eu estudei, infelizmente. E lá eu fiz até a quarta classe. Então, esse passo da quarta para a quinta classe foi com aquele frio na barriga, mas também com
com uma satisfação de passagem de classe, como sempre fazíamos, aprovar. Uma pessoa quando aprova, epá, nós lá em Malange matavam galinha. Te mata, te mata uma galinha, não sei o que, uma comida da regra. Então foi interessante, mas quando passa-se já para a quinta classe, foi desafiante. Foi desafiante porque primeiramente, é uma nova escola, são novos colegas. Já saímos daquele sistema que era simplesmente a monotonia de que o professor, na quarta classe, te dá todas as cadeiras. Se são 4 cadeiras, vai te dar as 4 cadeiras. Já na quinta classe, era cada professor tem a sua cadeira, eram já 5, 6 cadeiras, 7, eram 7, me parece. E era bastante desafiante. Então, a partir daí, comecei então, a concentrar-me de que era realmente sentar para estudar. Era necessário mesmo. E foi difícil, numa primeira instância, mas depois concentrei-me, digo, e tudo saiu bem. Terminei a quinta classe nessa escola, terminei a sexta classe. Facto é que na quinta classe entrei com 3 amigos meus, os 3 reprovaram, aprovei sozinho. Fiquei isolado na sexta classe, bastante isolado, não tinha muito. Apesar que era na mesma escola, mas as salas estavam em pontos um bocadinho diferentes. E também aquela relação, quando a pessoa passa por uma outra classe e o teu amigo reprovou, está numa classe diferente ou na classe anterior, a relação já não é assim tão boa, porque agora na sexta classe você encontra outras amizades, encontra... Olha, são novas matérias. só um momento, Gê, só um momento. Agora que o Gê acaba de dizer isso, me recordo de um colega meu e que era o meu primo ao mesmo tempo. Nós estudávamos junto, ele, agora não me recordo qual era a classe, penso que é na quinta ou quarta, que ele reprovou e já no ano seguinte já não queria mais andar comigo. Estás a ver? Mesmo aquela ali, encontrei a comer alguma coisa, pedi, não, dá só, não, já não vou te dar, quem te mandou aprovar, eu reprovei. Opa, que Quer dizer, situação. isso que normalmente acontece Sim. muito na infância, quando um colega desaprova, já a amizade aí está comprometida. Eu acho que aquilo começa a acontecer, aquele que Darwin diz, né, que é a seleção natural. As pessoas sentem-se mal, então tem sempre de acontecer esta seleção. Então, como dizia, novas matérias, então meus amigos já não poderiam estudar comigo porque agora estou da matéria da sexta, eles continuam da matéria da quinta. Então, eu tinha que começar a fazer novas amizades e pronto, mas no final eles continuaram a ser meus amigos até agora, somos já como irmãos praticamente. E resolveu-se tudo. Então, o que é que o engenheiro acha que foi, né? Nesse caso, sabemos que a partir da quinta classe, sexta, sétima, já aí são classes que há muita reprovação quando a pessoa não estuda. O que é que o engenheiro acha que foi mesmo o êxito, fez com que o engenheiro tivesse êxito para poder passar, né, a essas classes? Hoje também muita gente, se calhar muitos que estão a nos assistir, estão a fazer a sexta classe, ou têm irmãos, têm primos que estão a fazer a sexta classe, gostaram de saber qual foi a estratégia que o engenheiro aplicou para que essas pessoas também possam aplicar e passar com êxito. Ok. Olha, eu acho que uma das estratégias que foi aplicada pela minha mãe, chamar alguém que entendesse um bocadinho da matéria, para, nesse caso, me acompanhar, né? Se estou a fazer as tarefas, está tudo bem, principalmente as matemáticas, língua portuguesa, ver se está a fazer bem, se estou a fazer bem aquilo que são os testes para treinar a ortografia e tudo mais. O primeiro segredo nessa etapa foi ter alguém que me acompanhasse. É necessário, para os que estão nos assistir, os que são os pais e tudo, é bom que nossos filhos tenham alguém que os acompanhe. Nesse caso, se nós não temos muito tempo, mas é bom que os pais acompanhem os filhos, o seu crescimento acadêmico.
porque faz mesmo muita falta, era necessário. Como eu dizia, na escola Agostinho Neto, onde fiz a quinta e a sexta classe, foi uma dificuldade, foi vencida. Mas depois passo para a sétima classe, que é para a Escola Sagrado Coração de Jesus, e aí era um outro dilema, outras questões, quer dizer, ou uma outra adaptação. E como eu vivia no bairro, a Escola Sagrado Coração de Jesus começa já a sair da periferia, já está próximo à cidade. Então, essa comunhão de pessoas do bairro, da cidade, quer dizer, como se fossem todos os tratos sociais se encontravam nessa escola. Então, o desafio era já outro. Antes, eu já não gostava de ir com o mesmo tênis na escola, porque com o mesmo tênis, não sei o quê, pá. Mas às vezes a velha te fala, não, tem que ir com o mesmo tênis, pá. Você às vezes está a assistir a aula, porque antes eu ajudava a minha mãe a vender no mercado, a vender pão, a vender água, a vender batata, a vender saco. Eu já vendi saco, os jovens saqueiros que estão aí, eu já vendi saco, saco preto, todo tipo de saco. Então, às vezes você está a vender saco e está a passar a menina que você gosta na sala, mano. É mesmo, pá. Então, eu falava, uau, apesar que tínhamos de aceitar a minha realidade, mas também aquilo que é a infância, ou a adolescência, nesse caso já a adolescência. Era adolescente, então tinha já também algumas coisas que eu já não gostava, e depois tive que cair na realidade. Então eu tive a irmã da minha mãe, que eu considero a irmã da minha mãe, a dona Filipa, matriculou-nos para como é que se diz isso? Pois aí, para a catequese, na Igreja Católica. Ok. Sim, para a catequese. E ajudou-me bastante, porque depois da catequese, sempre que a catequese, os catequistas obrigavam que nós tínhamos de estudar, não simplesmente as questões religiosas. E posteriormente ao batismo, entrei num grupo que tem com eles como uma escola também, que é os acólitos. Entrou os acólitos e acredita, aí as coisas começaram a se organizar. Então, estudei sétima, oitava, nona, nessa escola Sagrado Coração de Jesus. Ao mesmo tempo, também tinha a igreja onde eu era o acólito, então eu era chamado já filho do padre. Ok. Então, sim, era chamado filho do padre e também já era acólito na altura. E sabia-se que os padres estudam muito, têm muito conhecimento. Então, e nós, como os anjinhos, tínhamos que nos aplicar para mostrar também que estudávamos mesmo. Então, temos que nos aplicar, e o grupo dos acólitos tinha um coordenador, na altura, o Manquinas, exigia que tínhamos que apresentar notas, tem que ser nota positiva para continuar a ser acólito. Nós que gostávamos sempre de estar no altar, éramos as figuras. Então, temos que estudar, nos aplicar, e também não tive nenhum problema nesta escola, não tive nenhum problema, passei até a nona classe, e sim, e foi aí. Bem, para quem entrou agora na live, saiba que estamos aqui a ter uma conversa interessantíssima com o engenheiro Arnaldo Fernandes, né? Ele que é licenciado em Engenharia Química pela Universidade Tecnológica de Havana, mais conhecida por PUHAI, e que atualmente trabalha como investigador e professor universitário. Então, estamos aqui, o engenheiro está a nos contar aquilo que foi a sua trajetória acadêmica, desde a iniciação até aos dias de hoje. Já o engenheiro nos falou como é que foi os primeiros passos no ensino fundamental, agora acabou de nos contar como é que foi
desde a quinta até a sétima classe. E a pergunta que eu faço, engenheiro, é que será que nessa altura, desde a quinta à sexta classe, o engenheiro tem alguma memória, algum sucesso, uma anedota que aconteceu e queria compartilhar conosco? Bom, na sexta classe, a única memória que da quinta à sexta classe é que eu já estava começando a gostar de meninas. Gostar de quê? Não entendi, engenheiro. Já estava começando a gostar de meninas, então alguma coisa já estava a mudar, já estava a sentir que estava mesmo a entrar na adolescência. Ok, ok. Então, Ah, sim, agora, sim, sim, pode falar, engenheiro, pode continuar. sim, mas em termos acadêmicos, a memória que eu tenho na quinta e sexta classe é mesmo essa mudança, essa mudança entre a quarta e a quinta classe, como dizia, e a mesma história que eu já contei anteriormente, a diferença entre o professor dar simplesmente uma cadeira e encontrar vários professores com várias cadeiras, esse impacto, então levou-me a pensar e também a concentrar-me cada vez mais. Claro que a concentração não era, digamos, tão forte como agora, quando me dedico às investigações e tudo mais, mas na altura já era uma concentração considerável. Não, como digo, até onde parei lá na escola católica, como dizia, lá no Sagrado Coração de Jesus. Ok, ok. Engenheiro, agora vamos naquilo que foi né, o ensino médio, né? Acho que vamos fazer já uma ligação desde a nona classe até a 12ª classe. Como é que foi, quais foram as dificuldades que o engenheiro enfrentou e como é que venceu essas dificuldades, que curso o engenheiro fez, que escola o engenheiro cursou o ensino médio, qual é o curso e quais foram as dificuldades que o engenheiro enfrentou nessa época. Sim, ok. Interessante pergunta. Engenheiro, depois da nona classe, eu estava em dúvida, porque, como dizia, que eu pertencia no, no grupo dos acólitos na igreja, então estava a sentir ao mesmo tempo um chamado para entrar ao sacerdócio ou então seguir a vida acadêmica, ou seguir a vida acadêmica fora dos seminários, né? Então, estava complicado, mas como eu sempre entendia com muita facilidade as matemáticas, as físicas e as químicas. Tive um professor de matemática que ele me dizia, não, ele me contou, para você, porque ele sempre me dizia, não, você não vai fazer essa prova é muito fácil para ti. E era sempre dispensado. Mas lá no final da nona classe, ele perguntou, mas se eu ia estudar aonde? Ele disse, não, estou a pensar em ser padre, não sei o quê, essa coisa toda. Eu disse, não, como é que você que sabe assim tantos, entende facilmente os números, vai ser padre? Não pode ser. Dá o teu bilhete que eu vou te matricular numa escola. Epa, também já tinha, o único que eu tinha em mente era seminário, só entreguei meu bilhete, mas já participava no seminário, um ano de preparatória, e depois da nona tinha que entrar no seminário. Né? Só que ele vai, tem uma escola, na altura abriu uma escola nova, escola Eiffel, escola francesa, lá em Malães, uma excelente escola, e até agora é a melhor escola, se calhar, do ensino médio em Malães, uma escola, ligação com o governo francês. E o meu professor de matemática também dava aula aí. E conseguiu fazer minha matrícula. Aí me informou, olha, teu professor Vieira, ainda tenho em mente, informou-me, disse, olha, no dia tal, vai fazer o teste de aptidão para ver se entra nessa escola ou não. Epa,
Eu também não estava assim tão motivado, nem nada disso, porque eu já sabia onde iria. Mas pronto, pá, fui fazer o teste. Graças a Deus, aprovei o teste. Né? Os testes lá são mesmo rigorosos, para quem sabe, os testes, a rigorosidade das escolas Eiffel. E foi então quando que o seminário, as aulas começam em março. Na altura começava em março. E a escola Eiffel, as aulas começam no dia 1 de fevereiro. Epa, então eu comecei as aulas no dia 1 de fevereiro na escola Eiffel, no curso de Ciências Físicas e Biológicas. Aí mudou meu rumo para sempre. Sim, aí mudou. O sonho de ser padre. Não, aí foi trocado rápido, porque quando o seminário notifica-me que tem que fazer a matrícula em março e começar as aulas, eu já estava bastante envolvido naquilo que é a Escola Eiffel. Entrávamos na altura às 7h30 e saíamos às 16h30, praticamente 8 horas de formação. Então, acho que quase todos os politécnicos têm essa característica. Então, aí começou, e acreditei lá onde aprendi a estudar. Ok. Lá onde aprendi. Uma história bastante interessante. Sim. Então, quer dizer que foi nessa época que o engenheiro, prontos, né? O foco de ser um padre, né? Se perdeu. Sim. Para seguir outros rumos, nesse caso, né? Posso dizer assim, do conhecimento, do saber, da ciência, por assim dizer. Então, nessa época, depois de ter ingressado para o curso de Físicas Biológicas, né? Então, o que é que, ou seja, né, qual era a disciplina ou as disciplinas? Não, o engenheiro já acabou de dizer, acho que com essa pergunta fiquei ultrapassada, que dominava mais as matemáticas, físicas e as químicas. Então, a pergunta inversa seria qual era a disciplina que dava mais dificuldade no engenheiro e por quê? Olha, sempre tive alguma dificuldade com inglês, sempre tive com essa cadeira, esse idioma, né? E também tive dificuldades em geometria plana, mas essas dificuldades já foram ultrapassadas com o tempo, mas foi difícil na 11ª classe, um professor bastante exigente, mas graças a Deus ultrapassou-se essas dificuldades. Tive excelentes colegas que não deixavam ninguém ficar sem saber. Então, como é que o engenheiro acha que foi o diferencial para poder terminar, nesse caso, o ensino médio com êxito? Olha, o diferencial é muito além da minha aplicação, porque lá aprendi a estudar, os professores eram bastante exigentes, eram os colegas. Eu tive colegas bastante motivadores, motivavam sempre, e o apoio familiar nunca faltou, dos amigos, mas, sobretudo, era criar grupo de estudo. Quanto ao sucesso escolar, criava um grupo de estudo. O fato é de que, em época, lá tinha um período que chamava-se prova comum. Prova comum é agora, hoje em dia, chama-se prova nacional. Então, prova nacional é que todas as escolas têm de fazer a mesma prova. Então, como em Angola só tem 4 escolas Eiffel, então nós chamávamos prova comum, que era a prova que aplicava-se nas quatro escolas, digo. Então, para vencer isso era mesmo difícil, porque essas provas eram elaboradas pelos franceses. A maior parte delas eram elaboradas pelos franceses ou pelos coordenadores de cada disciplina. E era difícil porque, às vezes,
Às vezes o professor não cumpriu com o programa, tem alguma dificuldade, um outro sumário, e aquele sumário, o francês ou o coordenador da disciplina que elabora a prova põe um tema. Você às vezes não sabe, então tem que saber tudo isso. E como dizia, tínhamos que dormir na escola. Em certos momentos dormíamos na escola, época de prova, para poder alcançar os objetivos. Lá conheci excelentes estudantes, excelentes, que até agora tenho-os como referência, né? E lá aprendi a estudar e nós chamamos a Escola Eiffel como um campo de treinamento. Acredito que se não fosse passar pela Escola Eiffel, a Escola Eiffel de Malães, teria grandes dificuldades ou talvez não venceria o curso de engenharia que cursei. Que bom, que bom. Algo que o engenheiro disse aqui, bastante interessante, né? É o network entre estudantes. É muito importante para quem está nos assistir, está a cursar, né? Uma carreira, qualquer que seja, é importante se fixar nos estudantes, nos colegas que tenham mais domínio em uma determinada matéria, se juntar a esses colegas, estudar em grupo, porque isto aqui realmente faz com que o estudante tenha êxito. Foi isso que o engenheiro Arnaldo fez no ensino médio e teve êxito graças a Deus e também a se juntar com outros estudantes. Então, nesse caso, engenheiro, não sei se o engenheiro tem mais alguma coisa que queria acrescentar daquilo que foi a sua experiência no ensino médio, ou podemos passar, né, para aquilo que é a faculdade. Sabemos que o ensino universitário é um ensino de bastante desafios e que, pronto, os que mais problemas traz diante da vida profissional de uma pessoa. Então, não sei se o engenheiro queria acrescentar mais alguma coisa, ou se calhar nós não perguntamos ou passamos já para aquilo que é o ensino superior. Ok. Olha, eu queria simplesmente acrescentar aos nossos teleouvintes, né? Dizer que o ensino médio é um momento que se faz muito sacrifício, tanto, principalmente para pessoas de, digamos, de baixa renda, se posso permitir-me usar esse termo, ou com grandes dificuldades econômicas, em que estudam em lugares muito distantes, têm que caminhar longas distâncias. Para quem é de Malães, se calhar, pode dar conta que a distância era muita. Nós saímos da carreira de tiro, lá no fundo da carreira de tiro, para ir até o controle número 1, a pé, na Escola Eiffel, né? Quando não podíamos pagar o autocarro coletivo que transportava os estudantes, temos que caminhar. Em vários semestres nós caminhamos até a escola, e a partir daí comecei a me dar conta de que na vida é mesmo necessário sacrifício. Esse sacrifício só depende de nós, por mais que tenha alguém aí a nos apoiar, a auxiliar-nos e tudo mais, mas é mesmo só um auxílio, é mesmo só um apoio. Tudo depende de nós, tudo depende de nós. E foi um treinamento, como volto a repetir, se não fosse pela Escola Eiffel, acho que não teria algumas habilidades que hoje tenho. Ok, engenheiro. Realmente, as palavras que o engenheiro acabou de dizer me fazem lembrar um ditado do Che Guevara que diz que quem quer busca a solução, quem não quer busca a justificação. Então, quando a gente quer, quando a gente tem foco, a gente consegue. Consegue quando se quer. Agora, quando a gente não quer, vamos estar a se justificar que é para não poder fazer as coisas. Então, realmente, o engenheiro disse sacrifício, né? Então a gente logra com sacrifício, com esforço, né? Pode ser
em distâncias, caminhando distâncias para a escola, pode ser também em horas e horas, noites perdidas de estudo. Então, esse sacrifício para a vida acadêmica é muito, mas muito importante, importante. Então, vamos, para você que entrou agora, nós estamos aqui a conversar com o engenheiro Arnaldo Fernandes, ele que é licenciado em Engenharia Química pela Universidade Tecnológica de Havana, URAI. Né? O engenheiro atualmente trabalha como investigador científico e também como professor universitário. Está nos contar aqui experiências bastante incríveis que você não pode perder e também acredito que o teu amigo, o teu companheiro não pode perder. Por isso, partilha esta live com a máxima urgência, dê o like, subscreva no canal, porque conteúdo como esses vamos trazer todas as semanas aqui no canal. Vamos aproveitar antes de continuar, o engenheiro tem bastantes alunos, tem bastantes seguidores, que peça aí para os teus alunos se inscreverem no canal, partilharem a live, para que possam nos acompanhar também. Ok, o canal do professor Achit, um irmão, uma pessoa de muita sabedoria, é um canal que veio para ajudar não somente os jovens da lusofonia, mas para o mundo, né? Esses testemunhos de sacrifício ou da vida estudantil e não só, e também tem partilhado vários temas relacionados à sua carreira. Tem um conhecimento, é engenheiro elétrico e tem também outras formações, ele está fazendo mestrado na mesma área. Então, uma pessoa de bastante conhecimento. Subscrevam-se, partilhem, dá um like. Eu acho que os canais também, canais como esse, merecem muita atenção, não somente dos jovens, mas de toda a população, toda a população acadêmica. E pronto, partilhem. Todos que me conhecem, partilhem, dá um like, comentem, né? E pronto. E o engenheiro Achito estará aí para responder os vossos comentários. Aliás, de mencionar também que o engenheiro Arnaldo também tem um canal do YouTube. Então, também partilhem, seguem e ajudem esses canais a crescerem para podermos, para que o conhecimento possa chegar a mais pessoas. Exatamente, obrigado, engenheiro, muito obrigado. Se inscrevam, deixem um like e não param de comentar, porque o chat está aberto para todos. Então, vamos deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal do engenheiro Arnaldo para que os nossos inscritos também vão para lá e se inscrevam no canal. Bem, engenheiro, então passamos em várias etapas, ensino fundamental, ensino de base, o ensino médio. Antes de passarmos para a faculdade, sei que muita gente, né, a maioria dos nossos inscritos são estudantes universitários, querem já, né, ouvir as experiências daquilo que é o ensino universitário, mas desses três, né, níveis de ensino, qual foi o que o engenheiro viu que era, né, mais difícil, mais desafiador? Nesse caso, antes de entrar para o ensino superior, pois não? Exatamente. Ok. Olha, foi mesmo o ensino médio. O ensino médio. Ok. Realmente, foi mesmo, à medida que os níveis vão avançando, creio que vão sendo mais difíceis em relação aos outros. Então, engenheiro, como é que foi o seu ingresso para o ensino superior? Como é que foi? Conta-me essa história. Onde é que o engenheiro se formou? Como? Se o curso que fez é o curso que desejava? Como é que foi os primeiros passos que é para ingressar ao ensino superior? Ok. Engenheiro, o curso de Ciências Físicas e Biológicas que fiz na Escola Eiffel me abria portas para vários cursos, né? Vários cursos, nesse caso de licenciaturas.
Mas eu estava sempre num dilema. Estava entre ser médico e ser engenheiro, mas os meus pais sempre queriam que tivessem, que eu fosse médico nesse caso. Mas depois da escola Eiffel, comecei a ficar mais inclinado para, apesar que eu entendia muito bem a biologia, porque eles começaram a ter essas conclusões que tinha que ser médico pelas notas de biologia e tudo mais. Mas eu gostava sempre dos números, sempre estava a me inclinar aos números. Sempre estava a me inclinar aos números. Então, facto é que eu tive que me preparar para a universidade, tive que me preparar para agradar os meus pais, para entrar para a universidade, nesse caso, de medicina, e me preparar para as engenharias, porque eu me preparei sozinho em casa. Não, Ok. não sim, não fui em nenhum, nesse caso, agora tem preparatórios e tudo mais, não fui em nenhum preparatório, estudei em casa. Então, foi desafiante por quê? Porque na altura, enquanto estava na cidade de Malães, na minha terra natal, não tinha escolas de engenharia, não tinha universidade de engenharia, estava a ser construída uma universidade, nesse caso agora pertence à Rainha Gingabande, a universidade acho que de alimento, agroalimentar. E na altura não tinha, quando eu terminei em 2014, tive a necessidade de sair. Então, fiz a inscrição para a medicina em Malães, porque a medicina em Malães até agora é muito boa. Fiz a inscrição lá. E fui também fazer inscrição na Universidade de Agostinho Neto, no ESPTEC, do que me lembro. E foi isso. Depois de ter feito, estava à espera das datas das provas, dos exames, e as datas do Agostinho Neto, não digo, do ESPTEC e de Malães coincidiram, eram no mesmo dia, uma de tarde, uma de noite, e uma de manhã. Então, era difícil estar em dois lugares no mesmo tempo. E eu já estava em Luanda, tinha que fazer o teste no Agostinho Neto. Então, antes mesmo dos testes, quando fiz a inscrição, peguei a lista que dão para a preparação. E uma maneira de se preparar para quem vai entrar para a universidade ou para um outro curso que necessita, tanto para mestrado e tudo mais. Quando te dão um leque de temas para estudar para ingresso, para ser examinado, escolha sempre ou comece pelos temas que menos sabe. Porque os temas que menos sabes, que menos tens domínio, vai te levar muito tempo de estudo, porque vai necessitar investigar. Vai levar muito tempo e, às vezes, vai se aproximar aquilo que é a data dos exames nas universidades. Quando tiveres que dar uma olhada rápida nos demais temas, então aquilo que chamam refreshment, praticamente é refrescar a memória e será rápido. Então foi isso, eu peguei a lista de tópicos do Agostinho Neto, a lista de tópicos do SPTEC e nesse caso da Escola de Malães de Medicina. Fui me preparando em casa, o meu pai também é docente universitário e preparou-me alguns livros de língua portuguesa, onde encontrava também algumas debilidades. E fui estudando, me preparando simplesmente. E não consegui fazer em Malães, porque coincidiu no mesmo dia que o SPTEC e fiz a prova no Agostinho Neto também. Quando saíram os resultados, preferi ficar no Agostinho Neto porque era pública e essa mudança de uma província a outra, os custos de viver, nesse caso, na casa, apesar que era a casa da irmã da mãe, mas não é a casa onde estávamos sempre habituados, como em Malães, então eram outros custos, né? E não digo, sempre me apoiaram super bem, né? Quando verem, tenho certeza que vão assistir o vídeo para não falar, não, olha o que está dizendo, não, sempre me apoiaram super bem, nunca me faltou num dia de táxi, me apoiaram super bem. Então, depois de ter ingressado à Universidade de Agostinho Neto no curso de Química, Engenharia Química, me inscrevi em 2 cursos.
A primeira opção era engenharia química. Se a nota não desse para entrar na engenharia química, eu pus como ciências em química, acho que na faculdade de ciência. E a terceira opção era, então, computação. Epá, essa parte já não entendi porque que tinham posto computação, não tinha muita ligação, né? Mas pronto. Tinham posto isso. E, graças a Deus, a nota permitiu-me, então, conseguir a primeira opção, entrei na primeira opção. E o dilema foi a mudança de província, aquela não confusão, mas aquilo que é Luanda como tal, né? Para quem vem de Malães, onde é mais calmo, onde apanhar táxi era muito fácil, com uma moto, ou caminhar até a escola. Luanda já não, você vive no Kazenga, tem que ir até ao Camama, ao campo universitário, já não podes caminhar, deves apanhar táxi, deves aguentar fome e tudo mais. Então, foi mesmo desafiante em Xeraxite, foi mesmo desafiante. E aquilo que dizem, quanto mais vai subindo o degrau, mais inclinado fica o quê? O ângulo. E tens que aplicar mais energia para vencer essas dificuldades. Assim, E era mesmo isso. Era mesmo isso. assim mesmo, o engenheiro acaba de dizer que, pronto, tinha três opções, né? Que era a Universidade de Saúde, o ISPTEC né, nesse caso, a Universidade Agostinho Neto, e acabou por ingressar na Universidade Agostinho Neto. E, estando na Universidade Agostinho Neto, quanto tempo, né, o engenheiro ficou na Universidade Agostinho Neto? O que nós sabemos é que o engenheiro foi graduado, nesse caso, na Universidade Tecnológica de Havana. Então, como é que foi essa transição de Agostinho Neto para a Universidade Tecnológica de Havana? Ah, ok. Pronto, depois de estar no... Eu fiz um ano na Universidade Agostinho Neto, no campus universitário, onde fiz excelentes amizades e os tenho até agora, graças a Deus. Mas chegou um momento de que sentia que algumas coisas tinham que melhorar, que eu sempre gosto de coisas melhores. Apesar que o ensino no Augusto Neto, na altura, ou sempre é falado como uma das melhores universidades de Angola, mas eu sentia que falta alguma coisa, porque eu depois passo para o segundo semestre da engenharia química, mas ainda não tinha visto a matemática 1. Não tinha visto a matemática 1, mas não tinha professor para matemática 1. Então, passo para segundo semestre e eu já estava a ver as integrais matemática 2, funções de não sei o quê. E não tinha bases, por exemplo, da matemática 1. Então, essas falhas começaram a me levar porque saiu de um sistema, por exemplo, francês, em que era um rigoroso, muito mais rigoroso, e tinha aquilo que é foco em complementar os seus recursos humanos em termos de docentes. Então, a deficiência, uma ou outra do professor lá, me fez começar a estar desmotivado, mas mesmo assim não desistia. Ia sempre, porque, pronto, todos os estudantes que se formaram lá passaram por essas dificuldades e não me deixam mentir, simplesmente estou a dizer a realidade. E tive a necessidade de procurar, então, outras bolsas de estudo, dizendo que eu queria realçar algo em Xeraxite, muito importante. Exato. Olha, eu tenho um amigo que tem como amigo que está em Portugal, José Antônio, tenho também Clemente, João Clemente, agora mestre em engenharia de refinação de petróleo, formou-se na Argélia. Nós sempre fomos muito focados quanto ao estudo, mas não poderíamos mais, depois da nona classe, nós não poderíamos estudar mais com o dinheiro dos nossos pais, tínhamos que lutar para conseguir uma bolsa de estudo, a todo custo. Ok. Era mesmo estudar a todo custo mesmo. Então, quando entramos para a Escola Eiffel é uma escola comparticipada entre o governo de França e de Angola, não pagamos nenhum kwanza, era tudo de favor, tudo.
excepto o transporte, que era algo de uma empresa particular, por isso é que eu dizia que andava a pé. E quando saio, então, de Malange para Luanda, a luta era novamente a bolsa de estudo, mais outra bolsa de estudo. Então, consegui uma bolsa de estudo da Série A, no Agostinho Neto, lutamos, estudamos tudo bem, mas depois tive, como dizia, tive a necessidade de procurar melhorar, nesse caso, os conhecimentos que eu queria receber e concorri para uma bolsa externa no INAB. No INAB, então, graças a Deus, fui um dos selecionados, e um ano depois de Agostinho Neto, tinha que partir para outra realidade. Quer dizer, eram desafios atrás de desafios. Então, tem que partir para outra realidade. O INAB comunicou-me que iria para a Espanha, mas depois trocou uma semana, 2 semanas, depois de ter avisado que fosse para a Espanha, disse-me que seria para Cuba. Pronto. Demos graças a Deus. Vamos parar por aí, engenheiro, vamos parar por aí. Ok. Está a ficar bastante interessante. Então, o engenheiro procurou, né, obter uma bolsa de estudo externa, né, conseguiu a tal almejada bolsa, que a princípio seria para a Espanha, mas depois a bolsa, na última da hora, foi direcionada para Cuba, né? Bem, pessoal, para todos que entraram agora, deixa-me recordar que estamos a ter uma conversa com o engenheiro Arnaldo Fernandes, ele que é licenciado em Engenharia Química pela Universidade Tecnológica de Havana. Atualmente trabalha como investigador e professor universitário. O engenheiro Arnaldo está nos contar a sua experiência acadêmica e que neste momento nós estamos a falar como é que foi o seu ingresso à universidade. Nos disse que ficou 1 ano pela Universidade Agostinho Neto e depois conseguiu uma bolsa externa para Cuba. Então, engenheiro, depois do engenheiro conseguir a bolsa para Cuba, como é que foi aí o processo de chegar a Cuba, a recepção? Sabemos que Cuba é um outro país, uma outra cultura. Então, como é que foi esse impacto ao chegar aí nas terras de Fidel Castro? Olha, foi um momento muito emocionante, engenheiro, muito emocionante. Porque é aquela, né? Você, tipo, começa a ver que alguma coisa realmente está a dar certo, porque você imagine a história que eu contei, vem de um bairro que pouca gente conhece, e de repente estou a subir no avião, não comprei com meu dinheiro, não comprei a passagem com meu dinheiro, é só porque no passado fiz um bocadinho de esforço. Era só isso. Eu só estava subindo naquele avião porque tinha feito no passado um pouco de esforço nos estudos. Então, foi emocionante subir, despedir. O meu pai não queria, minha mãe disse: deixa só o filho ir, não sei o que, era um momento difícil, né? Quase que nenhum pai quer enviar o seu filho para uma outra nação onde não tem família, onde ninguém conhece, nem nada. É difícil, também foi difícil para eles, mas eu também, para mim foi também difícil deixá-los, porque a pessoa quando sabe que vai para um outro lugar, temos certeza que vamos voltar, mas é uma certeza interrogada. Assim mesmo. É uma certeza interrogada, é uma certeza que é na fé. Só na fé aí, o Manazambi vai nos abençoar e tudo mais, e vai sair bem. Mas pronto, fomos. E foi muito fixe para descer no aeroporto José Martí, da República de Cuba, ver outras pessoas, outro idioma, né? Não conheço ninguém, subi num voo em que não conhecia ninguém, só sei que estou a viajar com mais alguns bolseiros, né?
Então, foi muito emocionante e interessante. Então, eu já sabia que tinha que dar o meu máximo naquela nação. Tinha que me esforçar muito mais do que tinha me esforçado no passado. Então, Mas levava comigo, sim. sim, levava comigo, nesse caso, uma experiência da Escola Eiffel, uma experiência da Universidade Agostinho Neto, que tinha um bocadinho de vantagem. Essa era uma vantagem que eu levava em termos acadêmicos. Mas agora, em termos de adaptação, é uma outra realidade. Foi difícil, um outro idioma, outra alimentação. E pronto, Gerachito. E digo também, passaste na mesma universidade que eu, para já, não passando publicidade, e sabes a dificuldade que passamos. Então, é sobre essas dificuldades que, para quem passou numa das universidades de Cuba, sabe? Então, por isso é que o engenheiro vai nos contar, né? Estando em Cuba, então, como é que foi? Como é que foi né? Logo que o engenheiro chegou, foi diretamente já na universidade ou no campus universitário da Universidade Tecnológica de Havana ou passou mais por um lugar depois? Como é que foi esse processo para chegar até a Universidade Tecnológica de Havana? Olha, engenheiro, é uma pergunta muito interessante que nossos telespectadores estão a fazer. Por quê? Essa pergunta faz-me lembrar que quando saímos nesse caso do aeroporto, né, estavam já, realmente naquele dia a embaixada estava super organizada e tinham todos os autocarros à espera com o nome das universidades onde os estudantes tinham que estar ou iam, né, frequentar o curso de licenciatura. Outros tinham que viajar mais 14 horas via terra, essa via terrestre, depois de ter viajado 14 horas aérea. Mas eu tive a sorte de me dizer, olha, a tua universidade está aqui próximo do que? Do aeroporto. São como 20 a 30 minutos. Mas essa universidade onde estás a ir, meu irmão, é melhor trocar. Vai já É uma sorte azar, né? É uma sorte azar. É uma sorte azar. Olha, você vai nessa universidade, na Currai, não faça isso. Olha, fala já com o senhor da embaixada que está aqui para te trocar, vai no outro autocarro, vai, não sei, mal a outro lugar. Não estou a menosprezar as outras universidades, mas é um testemunho, é o que aconteceu comigo, porque todas as universidades de Cuba são excelentes. E disse que não, ele até pronto, eu falava, aí onde Deus, como cristão, onde Deus indicou, devo ir. Então essa é a minha missão, não posso desviar dela. Fui, chegamos aí, fomos recebidos nessa altura pela senhora Maria Bárbara, que estudou na Currai, conhece muito bem essa senhora, que era na altura a decana dos estrangeiros, recebeu-nos de noite, chegamos, acho que, nós chegamos no aeroporto às 23 horas, com todos os trâmites que tem que se fazer da imigração, ficamos aí até às 0 horas, e 1 hora e algo já estávamos na universidade. Já estávamos na universidade, organizaram as caminhas, não sei o que, nos organizaram no quarto por grupos. Aí conheci o engenheiro Franco Falcão, um excelente estudante, conheci o Olávio, outro batalhador, estávamos os três no quarto. E éramos os que tinham os rapazes que iriam frequentar a engenharia química, porque estávamos separados por curso, né? E aí, pronto, simplesmente recebemos, nos deram comida, mostraram os quartos, descansamos e de manhã só ouvimos, oi, buenos dias, onde estão os muchachos? Eu disse, bueno, agora isso que coisa é? Então, depois desse amanhecer, com um idioma diferente,
nos demos conta que estávamos na terra estrangeira, já não era o cansaço, nos demos conta que viemos para uma batalha. Tá vendo? Então, aí então começou, tivemos que fazer uma série de exames, porque nós que viemos de África, nos fazer uma série de exames e tudo mais, mas pronto, também é o protocolo sanitário do país, tem que se cumprir. E fizemos, e depois de chamado o tempo de quarentena, fomos reintegrados à comunidade estrangeira, onde nos receberam com muita alegria. A comunidade estrangeira estava constituída por várias nacionalidades. A angolana era maioritária, né? E aí a maior parte dos países do Caribe, e muitos países de África também estavam lá representados, Espanha, entre outros. E pronto, foi uma das realidades. Eu te disse, pronto, temos mesmo que lutar, é mesmo uma batalha, mano. Clima diferente, não sei o quê. E epá, depois falar, não, epá, tem que fazer o curso preparatório, você não pode entrar para a universidade ou na universidade sem fazer o curso preparatório. Engenheiro, só um momento. Antes de entrarmos para o curso preparatório, já estando nesse caso, na universidade, estando no campus universitários, em termos de adaptação, o que foi mais complicado? O idioma, a socialização com os próprios cubanos, ou pessoal de outras nacionalidades, ou incluso a mesma nacionalidade, a alimentação. O que foi mais difícil ali nesse momento? Olha, eu acho que o mais difícil era a adaptação, adaptação e alimentação, porque era um jogo de emoções quanto à adaptação, porque em momento tens que se adaptar numa nova terra e também nesse caso, a minha mente ainda estava em Angola, né? A saudade, a família que deixamos, amigos, né? Então, era difícil. Então, tenho que começar a esquecer aos poucos que realmente vim para uma batalha, para um desafio de vida, e comecei a adaptar-me, fazer do novo pessoal uma família, amigos, que agora temos como amigo de vida. Mas a comunidade estrangeira jogou um papel primordial na minha adaptação, não só a minha, mas de todos que foram comigo. Os próprios cubanos, excelente, é um povo amoroso, um povo motivador, um povo que diz, oi muchacho, tu vai conseguir, força, tranquilo, que tu vai estar bem. Olha, sim, sempre estavam aí para te perguntar se dormiste bem, está tudo bem, olha, tu queres medicamento, né? E eu posso dizer que quase todo cubano, todo angolano, estrangeiro que passou em Cuba tem uma mamita, uma senhora que sempre estava como mãe. Sempre, uma mamita que vem, fala o que é que tem, como é que vai, e sempre teve isso. E a igreja, porque como dizia que eu era católico neste caso, tive que reintegrar-me na igreja, fui à igreja, procurei uma próxima universidade e também foi um pilar que nem imaginas, engenheiro, porque depois virá a ser uma fonte de inspiração, uma fonte de consolo nos momentos mais tristes e principalmente na Covid-19, que se calhar vamos chegar aí, né? Que bom, que bom. Eu, por acaso, né, apesar de todos esses desafios que o engenheiro já acaba de elencar, para mim foi mesmo difícil e não consegui adaptar com a alimentação. É uma gastronomia totalmente diferente da nossa. E aquele arroz com pollo, essas comidas que pronto, com gripa. fazem no comedor ou no refeitório da escola, pronto, não são comidas assim tão, tão saborosas. Comida que tu tens que chegar no quarto, temperar de novo.
tem que temperar novamente. Esse realmente, engenheiro, foi um desafio daqueles, foi um desafio quanto à alimentação, mas como dizias, dizias muito bem que são gastronomias diferentes, povos diferentes. Para eles diziam, olha que comida tão rica e tudo mais, e para você deve cozinhar novamente, deve fazer novamente. Bom, Foi desafiante. então vamos passar naquilo que é já a preparatória. Como é que foi o ingresso à preparatória? Sabemos que é obrigatório, todos os recém-chegados, todos recém-ingressados, ou seja, estando no campo estudantil, têm que cursar a preparatória, né? Nesse caso, aquilo que são as disciplinas elementares, matemática, física, química, aprender a aprender, história de Cuba, desenho, são as disciplinas básicas. Então, como é que foi aí a tua preparatória aí no Instituto, na Universidade Tecnológica de Angola? Em Gerachite, quando começamos a preparatória, já encontramos um grupo, porque nós fomos um bocadinho tarde, chegamos em novembro, já tinha um grupo que tinha começado em setembro, então e nós no final temos que terminar juntos o programa, para todos entrarem para a universidade. Então, tiveram que nos apertar, era redobrar as lições, eram muitos exercícios, em Cuba dão livros, dão não sei o quê, e encontrei uma realidade semelhante do que eu estudei na Eiffel, na Escola Eiffel, por isso é que eu te digo que a Escola Eiffel foi um treino, porque na Escola Eiffel me davam também todos os livros para estudar, eu estudava a partir de livro, do ensino médio, todos os livros, tudo. Então, quando chego para Cuba, encontro a mesma realidade, eu digo, pronto, então eu encontrei o que eu estava a buscar enquanto estava no investimento. Eu recebi os livros e fomos estudar. Olha, depois nos comunicam. Eu pensava que a preparatória era só o idioma. O espanhol, aprende espanhol, depois vai para a universidade e coisa. E pronto, começa a sua carreira. Não, me falaram, não é só, tem mais, tem aprender a aprender, tem física, tem química, matemática, a língua espanhola, um, dois, três, tem não sei o quê. Tem de burro, como dizia, a mesma dificuldade que eu tinha na Eiffel sobre geometria plana, encontrei no chamado de burro em Cuba. Quer dizer, as dificuldades estavam ser sempre as mesmas, mas pronto. E nos informaram que não, quem reprovar a preparatória vai voltar para Angola. Eu falei, agora que complicaram. Como assim voltar aqui? Como assim voltar em Angola antes de começar a universidade? Não, isso não pode ser. Epa, nós encontramos uma comunidade angolana já organizada, tinha lá a sua associação, organizaram-se de modo a poderem nos dar algumas aulas de matemática, física, química, de burro também em certos momentos. Tínhamos aí muitos estudantes brilhantes, muitos estudantes, e apoiavam-nos com isso. E prontos, mas também eu não tive grandes dificuldades, porque eu já estava a frequentar, eu tive praticamente dificuldade no dibujo. Dibujo tive grande dificuldade, mas em outras cadeiras, dibujo e espanhol, não tive grandes dificuldades, porque eu já frequentava o primeiro ano da UAN e também com as bases da Escola Eiffel foi muito forte. Então, as matemáticas, a química e a física, uma outra coisa realmente não entendia, mas nada do esquecer de cabeça. Mas alguns colegas meus, que fomos juntos, que terminaram o médio e ficaram 2 ou 1 ano sem estudar, já muita coisa tinham esquecido, não tinham aquele ritmo de estudar. Tinham grandes dificuldades, encontraram grandes dificuldades, mas em conjunto conseguimos vencer. E aqueles que não conseguiram vencer ao curso preparatório, infelizmente, tinham que regressar em Angola, né? Tinham que regressar em Angola sem mesmo ter começado a universidade. Em termos, chegamos em dois. Ok. Desculpa, em termos de percentagem, já não acaba de dizer que, pronto, isso é sempre assim, né? Na preparatória sempre há um grupo
que consegue avançar para o primeiro ano e há um grupo que infelizmente fica. No meu ano, quando nós entramos, eram aproximadamente 26 estudantes que acabaram desaprovando a preparatória. Se recorda mais ou menos o número de quanto entraram, quantos conseguiram avançar e quantos conseguiram ficar? Um aproximado. Olha, se não estou em erro, agora não tenho um número exato, porque quando nós chegamos, formaram duas salas, que foram chamadas de Angola 2 e Angola 3, porque nós já encontramos uma outra sala que era chamada de Lo Mezclado, que é de que? Os misturados, que eram tanto angolanos como namibianos, como aí o pessoal das Arábias e tudo, eram chamados de sala dos misturados, né, Lo Mezclado. Então, e depois formaram a sala dos angolanos, Angola 1, Angola 2. Eu acho que cada sala, essa memória não me engano, estava constituída por 20 estudantes, acho. Por 20 estudantes cada, creio. Acho. E depois, nesse caso, um total de 40 e tal estudantes. Depois foram sempre um ou outro estudante que foi transferido novamente, me parece. E acho que nós chegávamos aproximadamente a 50 novos estudantes. Digamos, dos que chegaram conosco, agora encontraram aquela sala dos misturados, que se calhar deve ter chegado a 70 angolanos. 70 angolanos ou mais, ou 100 e tal, me parece. Né? Agora não tenho um número exato para dizer. Okay. Mas foi difícil. Por acaso, preparatória não é fácil. Não é fácil. Sim. Eu me recordo quando fiz a preparatória. Quer dizer, a preparatória foi algo bastante interessante, porque tive muitos problemas de base, sobretudo as matemáticas, física. Foi mesmo a preparatória que limou os problemas de base que tive e me preparou com uma base forte a enfrentar o primeiro ano. Então, engenheiro, depois de vencer a preparatória, como é que foi estar ali e ser recebido na Faculdade de Engenharia Química, que era uma das faculdades, uma das melhores faculdades da Universidade Tecnológica de Havana, também onde tinha as mulheres mais bonitas da universidade, estavam ali todas na Universidade de Química. Como é que foi? Como é que foi recebido ali na Universidade de Química, de Engenharia Química? Sim, engenheiro Achite, com tua permissão, eu gostaria só de dar um detalhe que me escapou aí na preparatória. Exato. Que agora me vem à memória, quando estavas a comentar sobre algumas dificuldades nas cadeiras de matemática. Muitos angolanos nós fomos com muitas dificuldades, digo em geral, com as cadeiras de matemática. Muitos nós somos como se fossem sistemas macroscópicos, né? Grandes. Éramos capazes, muitos vinham de universidades angolanas e tinham capacidades de resolver, por exemplo, as integrais, as derivadas e tudo mais. E, no princípio, e tínhamos dificuldade, às vezes, de fazer ou graficar uma simples função, resolver uma simples função. E aí trabalhava-se muito com isso no curso preparatório. Olha, era mesmo uma dificuldade daquela. E nós damos conta que muita coisa aqui em Angola, por exemplo, que estava no Augusto Neto, eu me lembro no Augusto Neto, que você encontra jovens a baterem muita integral, muita derivada, coisas grandes, não sei o quê, pá. Mas são poucos que tinham habilidades para resolver problemas matemáticos, nesse caso com um nível um bocadinho de dificuldade. Mas agora, respondendo à sua questão, eu já estava, nesse momento, eu já estava adaptado com Cuba, porque passou um ano. Mas agora, já estava a entender um bocadinho do sistema cubano. Mas a realidade é outra, você agora vai para a universidade. Como dizíamos, né? Antes éramos só entre angolanos que estudávamos, agora você vai encontrar vários pensamentos, né? Várias nacionalidades, digo, que estavam agora os cubanos em maioritário, estavam também outras nacionalidades caribenhas e africanas. Agora você está aí, não é só para representar o teu bairro, a tua casa, agora estás a representar a nação.
Para representar a nação, porque quando o cubano te chama, às vezes pode chamar pelo seu nome, vai te chamar, oi, langolenho, dime algo, o que tu sabes sobre isso? Então, deve representar. Então, foi impactante, foi muito emocionante. Fazer novas amizades, novos professores. Os professores cubanos são bastante pacientes. Se ele procura até no seu escritório, tens alguma dúvida, vai te explicar, né? E também tem sempre aqueles, que não estão muito aí, né? Um ou outro, mas em geral são profissionais bastante pacientes e capacitados de muito conhecimento, né? Então, Então, foi muito... por exemplo, desculpa te cortar, nos primeiros dias de aula, como é que foi o impacto, né, pronto, do espanhol, porque sabemos que ali o professor, na preparatória, a professora ou o professor está explicando de uma forma, sabendo que está a falar com os estrangeiros, então ela vai falar de uma forma mais devagar, com mais paciência, para que entendam. Agora, já na faculdade, o professor está a falar para todo mundo, para cubano, não cubano, está a falar para outras nacionalidades, então o espanhol é rapidíssimo. Como é que foi? Será que viu dificuldade também nesse aspecto? Ou logo que entrou, pegou já, já entendia tudo? Olha, até agora me fizeste lembrar de um hecho, né? Um facto, uma ocorrência. Olha, não sei se vai dizer, se vai existir um angolano que depois vai falar que no primeiro ano já estava totalmente apto a entender os cubanos, porque como dizias, com a professora, era só a professora sozinha, cubana, e também as nossas vivências na calle, nesse caso nas ruas, né? Com a população em geral, mas não é a mesma coisa que quando estás sentado num lugar a te passarem conhecimento com os nativos, no seu idioma. Aí só via já, entendia o espanhol como se fosse a velocidade da luz. Ouvia o espanhol assim, a velocidade era não a velocidade da luz. Então, explicavam a matéria de uma maneira, você pergunta, oi, mas que é isso? Que é o que diz o professor. Eu tenho uma colega que ela foi, não foi não, é a neta do Che Guevara. Tive esse prazer de estudar com a neta do Che Guevara, Amanda Guevara. Ela tinha bastante paciência em me explicar. Então, uma vez que era uma conversa entre elas, entre os estudantes, e eu não estava entendendo nada. Afinal, estavam a falar coisa delas, de mulheres, e ela estava a falar teta, não sei o que. Eu disse, oi, pero que cosa é isso? O profe me falou isso. Profe, que é teta? Que não entendo isso. Todo mundo se meteu a rir, mano. Se meteu a rir. Então, eu disse, pá, que as coisas estão mesmo sérias. Então, o idioma foi uma dificuldade, apesar de termos passado por um ano, e que valeu a pena esse ano, né? Em termos gramaticais, sabíamos ler, sabíamos falar despacito, como se diz, mas já na universidade a velocidade, aí o professor, como dizia esse engenheiro Achite, não quero saber se está o angolano, se está o cubano, está não sei o quê, ele só está aí para transmitir o conhecimento e cumprir o seu programa. Assim mesmo. Você depois é que tem que fazer o possível de entender o professor ou depois passar a matéria. Por exemplo, eu isso, acho que o que me ajudou com essa dificuldade do idioma, os professores falarem tão rápido, que no primeiro ano foi tão difícil, é mesmo o método ou, né, o sistema cubano que permite os alunos terem livros, né? Então, o professor ficava a falar bastante na aula, e praticamente eu poderia aguentar uma hora, mas depois já aquilo entrava, já a pessoa não entendia quase nada. Simplesmente era as páginas do livro que ele vai te dizer, estuda da página 1 à página 60. Yeah. Quando você chega em casa, vai lendo devagar, devagar. Foi um diferencial nesse caso para mim. Não sei se o engenheiro, o que lhe ajudou,
sabendo desta velocidade, né, nesse caso da fala dos professores, o que ele ajudou para poder estar em dia com os conteúdos? Olha, eu creio que os livros que eles deram e também disponibilizaram aquilo que é o programa em suporte digital para poder consultar, e muito dos temas eu estudava com muita antecedência. Isso gera um hábito de médio, e também na Universidade de Augusto Neto, porque na Augusto Neto eu estudava de tarde, mas eu ia à universidade às 6 horas da manhã, sabe? E passava toda a tarde a estudar, nesse caso na biblioteca, e às 12 horas, toda manhã a estudar, e às 12 horas entrava para a sala de aula. Então, os livros ajudaram bastante, o suporte digital que os professores foram dando, mas mesmo assim sempre tinha uma ou outra dificuldade, porque sempre acarretava uma ou outra lacuna, estás a ver? Sempre uma outra coisa que não entendia bem. Mas no primeiro ano da universidade não tive grandes dificuldades, não tive muita dificuldade como tal. Não. O engenheiro pode nos recordar como é que era o sistema de avaliação aí nesse caso, na tua universidade, né? Ou na Universidade Tecnológica de Havana, como é que era o sistema de avaliação? Por exemplo, aqui, né, nas nossas universidades, você tem uma primeira frequência, tem a segunda, depois vem o exame, depois vem o recurso. Como é que era ali para você ter acesso ao exame? Era já todo mundo tinha acesso ao exame ou tinha que aprovar alguma coisa para poder ter acesso ao exame? E como é que eram as dificuldades, por exemplo, para conseguir um exame? Olha, pronto, eu acho que um dia em Angola vamos melhorar algumas coisas a respeito desse tema. Em Cuba, o exame não é para qualquer estudante, é um direito que o estudante deve ganhar. Deves ganhar. Você não pode ser que você que reprovou duas frequências, frequência 1 e frequência 2, tens direito ao exame. Não. Mas diretamente por coisa, nesse caso nós chamamos aí RE, não recurso. Então nós tínhamos também, que tínhamos a frequência 1, que aqui chamam frequência 1, tínhamos a frequência 2 e tínhamos exames agora, mas isso dependia muito de cada cadeira. Tinha realmente algumas cadeiras que não era necessário, não tinha exame, você aprova a frequência 1, a frequência 2 e elimina essa cadeira. Tinha também essa possibilidade. E outras era mesmo chegar até a exame, outras era necessário chegar até a projetos, mas a grande dificuldade que levava sempre os estudantes a reprovar os estrangeiros era a percentagem para ser aprovado. Aqui, por exemplo, aqui para ser aprovado é 10 valores, que significa que é 50% do máximo que é 100. Não, do máximo que é 20, né? Sim. Que é 20 valores. E lá não, lá para você ser aprovado, tens que tirar um aproximado de 75% de tudo que você fez. Então, era mesmo apertado. Até você encontra sempre, porque a nota aí é de 2 a 5. Você, às vezes, tira 2 positivo, mas reprovaste. Quando falar no profe, não, tu estás trabalhando bem, mira, ve, a la red, tu vas salir bem, tudo mais. Às vezes, não. Sabe? Tens que chegar a 75% e tudo mais. Mas nos adaptamos, graças a Deus. Vencemos as dificuldades. Os antigos estudantes que estavam lá, que nós encontramos angolanos, entre eles o Gerachite, que cá está, ajudaram-nos bastante. E sempre a ajuda era naquilo que é buscar os angolanos ou estrangeiros que entendem, que melhor entendem, mas da tua própria faculdade. Claro que tinha sempre um outro estudante, como o estudante, um dos estudantes brilhantes que lá passou, o engenheiro Kavala, passou aí, agora esqueço ele, o nome dele, que fez a engenharia civil. O Aires, né? O Aires tinha aí muitos bons estudantes também, aí depois passou a ser
o coisa, como é que é? O presidente da associação, esqueci um bocadinho dele. É o Miguel? E o Miguel também esforçava-se bastante. E tinha todos aí, os estudantes que estavam sempre a nos apoiar, e tinha um programa da parte dos antigos estudantes. Mas depois também, já no nosso núcleo, começou dos novos angolanos, começaram a aparecer estudantes também que entendiam rápido da matéria, Osvaldo, Franco, entre outros, que começaram a nos explicar a matéria. Quem entende, eu entendi a química, explicava um bocadinho de química, né? E outros explicavam matemática e outras cadeiras, né? Física, e fomos avançando, mas sempre como, se calhar, é a lei da vida, a seleção natural, tinha sempre alguns que, mesmo com a explicação extra que se dava na residência, não foi possível captar, ou levava muito tempo para entender. E uma coisa que eu aprendi lá, engenheiro Achite, é que você não pode levar muito tempo para entender. Tem que entender rápido. Tem que entender rápido, Os porque até conteúdos são assim, a full. sim, há um volume enorme de informações, porque nós vemos, se calhar, de uma outra realidade, em que os professores não estavam habituados a Sempre a dar terminar continuação da aula anterior. assim, não Ali não estavam existe habituados continuação da aula anterior. da aula anterior. E não é lá mesmo o volume de informações. E deves entender rápido. Se você leva 2 horas para repetir ou fazer um exercício, e epá, já estás a caminhar para o precipício. Bem, pessoal, nós estamos a ter uma conversa bastante animada e interessante com o engenheiro Arnaldo Fernandes, ele que é licenciado em Engenharia Química pela faculdade, ou seja, pela Universidade Tecnológica de Havana, e que atualmente trabalha como investigador e também professor universitário. O engenheiro está a nos passar aquilo que é a sua experiência acadêmica, desde a iniciação até aos dias de hoje. Está a ser bastante interessante. Então, você que está aqui conosco, por favor, não guarde esse conhecimento para ti sozinho. Chama todos aqueles que este conteúdo acadêmico possa ser útil e interessante para essas pessoas. Por isso, partilha o vídeo para mais pessoas, se inscrevam no canal, não deixem de comentar, né? Porque teremos aqui também o e-mail do engenheiro, o link do seu canal para futuras interações com o engenheiro. Então, engenheiro, nós já estamos propriamente a falar daquilo que é o primeiro ano, né? Falamos das dificuldades que se enfrentam no primeiro ano, sobretudo aquilo que é a forma como os professores falam a língua espanhola, a dificuldade que os estudantes estrangeiros enfrentam e que eles costumam acomaltar, por assim dizer, ou ultrapassar essa dificuldade com os estudos nos livros que são dados aí nas universidades. Então, o engenheiro poderia nos fazer mais ou menos uma contagem progressiva né, do segundo ano, do primeiro ao terceiro ano, né? Como é que foi do primeiro ao terceiro ano, que é para depois ingressarmos então para os 2 últimos anos da carreira. Ok, como dizia, o primeiro ano foi mesmo um ano com dificuldades, adaptação com o idioma em termos de velocidade dos professores nas suas falas, a relação com os colegas, porque era necessário se ter uma relação com os colegas, os natos, né, os donos da casa. E os próprios natos é tipo aqui, também não vão ficar com ninguém que não, como se diz em espanhol, que não aporta nada. Deves também contribuir com alguma coisa de conhecimento, no grupo de estudo e tudo mais. Então, começaram a formar-se os grupos de estudo. E tínhamos também que fazer parte dos grupos. Aplicamos bastante, quando digo em plural, porque éramos todos angolanos, muitos angolanos.
E foi isso, mas também foi algo que me chamou muita atenção, que foi difícil adaptar-se em engenheiro a Chite. É que, às vezes, nós sentíamos que era muito pouco tempo de prova no primeiro ano. Era muitas perguntas para muito pouco tempo de prova. Eu falei, ué, como é que a pessoa vai se adaptar a isso? Você, às vezes, só está no meio da prova, já está falando, oi, te quedam como 10 minutos na mão, mira, vê, pensa a escrever. Olha, e aí você fala, oh, já passou assim o tempo. Então, também foi difícil se adaptar, que era uma das grandes diferenças com as nossas universidades, né? Te dão 4 perguntas, às vezes com 2, 3, 4 linhas, e em 90 minutos consegue se resolver e ainda repassar a prova a limpo. Aí era difícil, basta que entregar com todos os erros possíveis. Todos os erros possíveis, basta que entregar. Então era necessário saber o que estás a fazer, porque não terás tempo. Então, isso nos adaptamos. No segundo ano correu muito bem. Mas no segundo ano tive alguma dificuldade, já no final do segundo ano. Acho que sim, segundo ano, porque durante o jogo eu quebrei o braço. Já. Desloquei o braço e tinha que ficar 6 meses com o gesso, e era a mão direita. Olha, teve uma dificuldade para escrever para entregar às senhoras para lavar a roupa, porque NAB também falhava muito nos subsídios, era uma das grandes dificuldades que os estudantes bolseiros encaravam lá em Cuba. E tínhamos que lavar nós mesmos, mano. Agora imagina, estou com a mão no gesso, vou lavar como minha roupa. Vou estudar como, mano? Era dificuldade. O momento sou engenheiro, por acaso agora eu sempre tive um certo medo e receio de um dia acontecer uma coisa como essa. Por isso é que desde muito cedo sempre tratei de escrever com as 2 mãos. Não sei, se calhar era para se prevenir de qualquer coisa. Hoje em dia eu escrevo muito bem com as 2 mãos. Porque eu pensava, se um dia me acontecer algo na mão direita, como é que será? Então fui treinando também a mão esquerda. Não escreve na mesma perfeição que a mão direita, mas escreve. Né? Então, excelente habilidade. Excelente habilidade. Sim, excelente então, habilidade. Como é que o engenheiro conseguiu ultrapassar essa situação? Sim, mas isso depois também afetou um bocadinho na minha vida acadêmica, no meu rendimento acadêmico. Então, cadeiras que eu jamais pensava, por exemplo, fui ao recurso, eu fui até aquilo que é chamado exame especial mundial. Lá chamam, parece que é exame especial. E reprovas o mundial, vai para Angola, não tem outra. Então, eu falei, epa, tô mal, mano. O que eu vou fazer? Tirei o gesso antes do tempo chegar. Foi uma decisão difícil. Tirei o gesso. Falei, pronto, se vou para Angola, mas vou, porque estudei, batalhei, não com gesso na mão. Estudei, procurei ajuda, os professores sempre estavam aí disponíveis, ia para o estágio acadêmico numa indústria que sempre tínhamos em cada ano. Quando voltava, falava com os professores, me ajudavam, tiravam as dúvidas e conseguiram ultrapassar a situação. E nesse mesmo ano houve muitos estudantes que regressaram para Angola. De segundo a terceiro ano, muitos estudantes. Eu acho que quase todo mundo perdeu um amigo na universidade, um amigo angolano que voltou para Angola. Eu também perdi o meu melhor amigo na altura meu melhor amigo lá em Cuba, né? E regressou para Angola. Foi um dia muito triste, mas sabíamos que aquilo era uma batalha. Tínhamos que continuar. Uns tombaram, mas temos que continuar. E fomos acompanhar os nossos amigos no
os teus colegas que vieram junto para uma batalha, a regressarem, a subirem para o avião chorando, mas chorando amargamente, porque não cumpriram a missão. Né? Não cumpriram a missão. Aí em Angola, os familiares já estão a contar que vai vir um engenheiro, e muitos de nós viemos de família. As famílias já contavam conosco. Então, apesar desse lapso, apesar que a vida continua, né, mas era uma situação que também não era muito de bom agrado para as famílias. Então, era muito choro, tanto para eles que regressavam para Angola, e tanto para nós. Mas nós conseguimos, depois passamos para o segundo ou terceiro ano, já foi brilhantemente, sem nenhuma dificuldade. E depois, né, para o quarto ano, e aí nos visitou então a chamada Covid-19. Ok. Então, sabemos que, como é que foi, né? Por acaso, quando a Covid-19 né, começou, eu já não se fazia presente em Cuba, né? Porque creio que a Covid começou no final de 2019 e nós já havíamos partido, né, de Cuba para Angola. Então, como é que foi, né, esses 2 anos, por assim dizer, do quarto ao quinto ano, esses 2 anos, com a Covid-19, como é que eram as aulas, como é que conseguiram, né, sobrepassar esta fase turbulenta de vacina, não vacina, de tempos de ficar sem estudar, como é que foi esse processo? De uma forma assim resumida, como já estamos também em cima do tempo, sabemos que o engenheiro tem outras coisas, outros afazeres, então queremos assim, como é que foi esse processo? Olha, engenheiro, aí foi mesmo já a verdadeira guerra. É quando você está numa guerra e a falta de tudo, mas mesmo assim tens que lutar para sobreviver. E nós não poderíamos regressar sem levar o certificado de engenheiro. Não poderíamos, tínhamos que aguentar. Tínhamos que aguentar. Então, fechou-se toda a universidade, nós estávamos aí sobre tutela do governo cubano, então nós éramos também uma prioridade para ser protegido e fechar a universidade. Estávamos praticamente numa cadeia, não poderíamos. Tínhamos a vantagem em relação aos que estavam em casa, que a universidade era grande, tínhamos a possibilidade de, às vezes, jogar bola, correr um bocadinho, como dizias, Corrais, cidade universitária, uma cidade universitária muito grande, e corríamos um bocadinho, mas mesmo assim era difícil. Depois veio também a dificuldade da alimentação, e como antes fazíamos compra, nesse caso nós próprios que fazíamos compra da nossa alimentação, porque como dizias que a comida do comedor do refeitório não era assim tão boa, nós é que temos que cozinhar. É, essa foi uma das grandes dificuldades, engenheiro. Porque como é que íamos comprar? Então, como dizia que todos os angolanos tinham sempre uma mamita fora, uma cubana acarinhada como mãe, temos como mãe, é que faziam as compras em termos de comida, traziam até o portão e nesse caso, fazíamos as nossas refeições. Agora, em termos na área acadêmica, a universidade que é o sistema, nesse caso, trabalho via online. Né? Então, os professores lá, mandavam a matéria, nós estudávamos, né? E cada um vai enviando a sua dúvida. Esse método, se fosse implementado no primeiro ano, se a Covid-19 aparecesse no primeiro ano, não sei se nós poderíamos vencer, porque não estávamos adaptados ao sistema cubano. Mas já no quarto ano, nós já estávamos preparados, já sabíamos o sistema, como é que funcionava. Né? Apesar da dificuldade de ser também sistema online, mas vencemos e fizemos até o trabalho final do curso. Né? E, nesse caso, entregamos o trabalho, foram avaliados, fomos aprovados, alguns defendidos
e depois chegou o momento de regressar à pátria-mãe, não é? Alegres porque vencemos a batalha, mais uma batalha na vida foi vencida. E foi uma experiência muito boa. Uma das maiores experiências que eu digo, muito além da acadêmica, que a absorção de uma grande quantidade de conhecimento, a relação com diversas pessoas, pessoas de diversas nacionalidades, diversos pensamentos, digo. Então, isso foi uma das grandes experiências que eu tive na minha vida lá em Cuba. Conhecer o Engerachite, conhecer o jovem de Guiné-Bissau, de Espanha, então, os próprios cubanos. Então, essa mistura ou esse conjunto de culturas que tinha aí foi bastante enriquecedor. E principalmente com pessoas que eu pensei que nunca seriam meus colegas, estudantes, por exemplo, dos países árabes. Nunca pensei, mas tive. E foi interessante. Bem, engenheiro, né, entre os 5 anos de formação, qual foi o ano mais difícil e qual foi o ano mais fácil para o engenheiro? E também o engenheiro vai aproveitar já também para passar um conselho daquilo que acha que seja efetivo para que os estudantes que agora estão a cursar a faculdade possam ter êxito para poder vencer também. Ok. Olha, eu acho que o ano mais fácil para mim foi o primeiro ano, porque já tinha frequentado o primeiro ano de universidade aqui em Angola, e foi o mesmo curso que eu fiz aqui, engenharia química, e lá também continuei com engenharia química. E com a preparatória deu para me adaptar, porque eram sempre as mesmas matérias, aquilo que aqui em Angola chama-se ciclo de base. Mas agora, o ano mais difícil, eu acho que foi o mesmo ano que eu estava com o braço no coiso. No gesso, no segundo ano, lá no final do segundo ano. Foi mesmo difícil, porque era muita adaptação. Até já ligava no papai, olha, vão me receber aí no aeroporto, que as coisas estão sérias. Estão mesmo sérias. Então foi o ano mais difícil. Mas depois disso, só foi brilhando. E chegou o momento, né, o tempo para regressar em Angola com o tão esperado título de engenheiro químico. Agora, aos nossos caros estudantes que estão aí, nossos batalhadores, como nós, eu e o engenheiro Chito, somos outros batalhadores, continuamos a batalhar até agora. Digo que, por mais que tenham dificuldade, não parem de estudar. Não parem de estudar. Faça alguma coisa. Se achas que és mesmo bom, e ainda que tens uma ou outra dificuldade, peça a alguém que lhe possa ajudar. Não deixe com que as dificuldades possam parar o teu sonho. Não deixe isso. Eu tenho o engenheiro Chico diz sempre que parar é morrer. É verdade. Parar é mesmo morrer. Seja no momento, porque as dificuldades nos tornam homens. As dificuldades nos tornam cada vez melhor. E eu acho que cada pessoa, até as pessoas ricas, podem contar a sua versão por grandes dificuldades, pessoas que já nasceram com bastante dinheiro, né? Então, todo mundo pode vencer com a força de vontade. A motivação, a disciplina, o dinamismo, a procura, sempre esses são a chave do sucesso para qualquer coisa. E, aliás, nesse processo, não esqueça a paciência. Seja paciente. Não tenha pressa. Trabalhe para os objetivos tornarem-se realidade. Esse é o conselho que tem para os jovens. Não desanimem diante das dificuldades. Obrigado, engenheiro Arnaldo, por essas palavras inspiradoras e motivadoras para os nossos estudantes, porque nós estamos a fazer uma série de lives
estamos a enverdar um esforço grande para trazer aqui profissionais, referências acadêmicas, tanto angolanas como estrangeiras, para incentivarmos os nossos estudantes, os nossos inscritos, porque o nosso canal é meramente feita por estudantes, tanto do ensino médio como do ensino universitário. Então, nós queremos criar referências acadêmicas para essas pessoas. É sempre bom termos aquelas pessoas que nos inspiram, porque a dificuldade que tu enfrentas hoje, alguém também já enfrentou e conseguiu vencer. Sabendo como é que essa pessoa logrou, ou seja, venceu, quais são as estratégias que utilizou, então isso vai nos poupar menos tempo para alcançar os nossos objetivos. Então, essa é a nossa ideia. Por isso, partilha o vídeo, se inscreve no canal. Nós vamos fazer o esforço de todas as semanas termos aqui um profissional para nos passar a sua experiência, para nos contar a sua trajetória acadêmica. Engenheiro, estamos mesmo já no final do vídeo, e só me resta mesmo agradecer o convite, ou seja, o convite não, a presença, né, por ter aceitado o nosso convite, o engenheiro Arnaldo. Agora, não sei se o engenheiro tem alguma coisa que não disse e que também não perguntei, e o engenheiro acha que seja interessante passar neste momento antes de nos despedirmos da nossa audiência. Ok, engenheiro Achite, gostaria de agradecer pelo convite. É bom quando alguém nos chama para contar a nossa história, saber como é que foi o processo. Estou muito agradecido por isso. Bom, o que faltava seria falar um bocadinho mais da vida profissional. Parece que já para o segundo programa do Engenheiro Achite são para os próximos capítulos sobre as investigações, em que área estamos agora a investigar, quais são os projetos, também. Mas se ainda temos alguns minutos, se o engenheiro der para fazer um resumo sobre quais são os projetos que está inserido e como é que está a vida profissional depois da formação, em um resumo, menos de 5 minutos, ainda temos tempo. Ok. Depois da formação, ter regressado em Angola, procurando trabalho, muita batalha. Também sou docente em diversas cadeiras no mesmo instituto. Sou também investigador na mesma instituição. Portanto, mas tem alguns projetos que estão ligados às energias renováveis, aos biocombustíveis. Tem projetos, por exemplo, ligados àquilo que é Basura Zero, que é um projeto que começou no 4º ano na universidade, que continua, que é uma ligação entre Cuba, Brasil e Alemanha. Um momento, engenheiro, para o pessoal não entendeu bem o termo basura. Ok, basura zero, que tem a ver com lixo, zero lixo, em português, zero lixo, que é fazer do lixo uma fonte de arrecadação de economia, ou de dinheiro, ou então uma fonte energética. Porque nós, como engenheiros ou acadêmicos de diversas áreas, somos chamados a deixar o mundo um bocadinho melhor do que encontramos, segundo o ditado dos escuteiros. Então, somos chamados a investigar, a melhorar cada vez mais e facilitar a vida dos seres humanos, não? E de todos os seres vivos nessa terra. E também tem projetos ligados à proteção ambiental. Então, são vários projetos em carteira, alguns já estão sendo implementados, né? Aqui no laboratório, com os estudantes de refinação de petróleo, temos feito investigações de diversas índoles. Eu passei algumas imagens ao engenheiro. Exato. E o que temos feito. Praticamente estudo, por exemplo, do petróleo angolano, quais são as suas características, as suas vantagens, né? Como é que são classificados, produção de
de biodiesel a partir de diversos tipos de óleos, como vegetais, óleos animais, né, de animais e tudo mais. Então, são diversos projetos e muito interessantes. Acompanho também estudantes que fazem trabalho final do curso, né, final do curso para que possam alcançar os seus objetivos. E pronto, estamos aqui para outros desafios que a vida nos proporcionar e sempre presente que os que querem encontrar, quem quer encontrar-me, então entra em contato com o canal do Gerashit ou então com o canal do link que o Gerashit vai por aí do meu canal. Pronto, como dizia, também Nos recorda só aí o nome do canal? Sim, o meu canal é Prof. Arnaldo Química e Soluções. É um canal que está a crescer, estamos aí aos poucos e vamos ver, com a graça de Deus e também com a força que vai nos dar de fazer vídeos, porque não tenho a mesma força de fazer vídeos como o engenheiro Achit. Então, então, espero que eu ganhe também essa parte positiva do engenheiro para podermos crescer como comunidade acadêmica. Só desejo que subscrevam-se ao canal do Engenheiro Achit, Salve Energy. E é um canal que tem muito para dar, muito para dar. Sigam e ativam as notificações para que possam receber sempre novos vídeos. Assistam do princípio até ao fim todas as entrevistas aqui com diversos profissionais aqui, para que possam ter referências, para que possam então ter um caminho ou uma direção. Muitos jovens se perdem porque não têm referência, porque não têm uma direção onde seguir. E tem aqui um canal que lhes possa proporcionar isso. Muito obrigado, Engenheiro Chito, pelo convite. Estarei sempre disponível para qualquer evento que possa organizar, falar sobre ciência, é o nosso dever. Obrigado, engenheiro Ronaldo, pelas palavras sinceras e motivadoras. Realmente foi um prazer tê-lo aqui no nosso canal, da Save Energia. Essas horas que tivemos aqui foram poucas, realmente passaram muito rápido. Tem muitas coisas que o engenheiro teria que passar aqui, mas se calhar teremos uma parte 2 desta live, porque há muitas coisas que ficaram soltas aqui, poderiam ser ditas, mas em função do tempo, vamos ter mesmo que terminar hoje, mas em breve vamos voltar. E também vamos estender um dia um convite para que o engenheiro venha dar aqui uma aula magna para os nossos inscritos sobre a química, sobre o mundo da engenharia, do engenheiro que realmente domina como ninguém, né? Então, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, a todo o pessoal. Para você que ver o vídeo de forma gravada, veja na sua totalidade, desde o princípio ao fim, e vamos deixar aqui nos cards em cima e também nos comentários um outro vídeo. Depois de terminar esse, vais ver o vídeo que nós entrevistamos o engenheiro Venceslau Jerônimo, também é um engenheiro ligado à área de engenharia elétrica, então ele explicou também aquilo que é o seu percurso. Depois de terminar esse vídeo, corram lá e vejam o vídeo que nós fizemos com o engenheiro Venceslau Jerônimo. Engenheiro Ronaldo, muito obrigado mais uma vez, então nos vemos no vídeo que segue.